de Bíblia. Você assistiu o programa Papo 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 de Bíblia. Boa noite, tudo bem, galera? Mais uma vez estamos aqui com esse pessoal bonito e ilustre aqui, Pastor Costa. Obrigado. Camisa obrigado. bonita, hein, pastor, hoje, hein? Sim. Gostei. Bom. Eu ganhei no bazar. Nem Salomão usou uma dessa, viu? Eu ganhei no bazar. Ganhou no bazar? Bazar. Eu vou, ó, se vocês notarem, eu vou botar a boca aqui na frente do microfone, porque eu estou machucadinho aqui, mas eu falei, não, tem que ir,
Porque o pastor que está lá hoje, eu preciso estar lá, para a Sim. gente espremer ele. Sim. Entendeu? Igual eles faziam lá com azeitona, para tirar aquele... Te prepara. Para tirar unção, né? Para tirar unção. É o para tema tirar do unção. programa. É o tema do programa. Boa noite para você, é muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje você sabe que o programa está começando aqui, né, Pastor Costa? E a gente vai falar um tema aí que talvez para alguns não vão até, mas você tem que assistir as etapas, porque o camarada que está aqui hoje, o nosso convidado, ele vai assim destrinchar para você junto com o Pastor Costa. Eu só estou aqui para bombardear vocês. Não, quem vai não falar, entra nessa, não. Quem vai falar são vocês. Qual foi dois. o nosso trato, Pastor Johnny? Qual que é o nosso trato? Com ele aqui, se ele falar, não, pode falar vocês, o que a gente vai fazer? A gente já levanta sabe, né? uma polêmica que ele vai vir com o dedinho assim, não, que a gente já conhece a fé. Mas vamos lá, eu vou deixar mais uma vez todo mundo se apresentar aqui. Esse que vos fala é Edilson Montijo, Igreja Batista Nova Filadélfia. Quem não conhece, né? É. Fica até, todo dia A igreja falando quase isso, não é conhecida. mais, fala isso. Você também não? Não sou. É. Vou dar só um beijo para minha namorada que está em casa, Noêmia, o Miguel. Pastor Costa, fala aí alguma coisa. Bom, eu, pastor Manuel Costa, membro da igreja, primeira igreja batista de Vila de Cava, pastor presidente, pastor Avalino. Quero mandar um beijo também para minha namorada, que não está em casa, está aqui no estúdio, que ela disse que eu estou ficando famoso. E aí as fãs vão me cercar na rua para me pedir autógrafo e ela tem medo, não sei por quê. Porque ela diz que eu estou muito bonito, muito... Coisa. Olha só. Meu amor, um beijo para você. Obrigado por você estar junto. É minha inspiração, se é que ainda existe. Claro que Alguém não tem um existe. alfinete aí, que ela deve estar ali agora. É, tá lá, tá, daqui a pouco ela está aparecendo. Gente, E hoje um convidado, né? Mais a gente está especial, trazendo né? um convidado mais do Além que de tudo, é especial. né? amigo, querido. Sim. É um rapaz... Crente. Trouxe um camarada crente bonito. Cristão. Não, bonito. Mas eu vou falar pra galera, é bonito, casado. Bonito, eu não sei Ó, se é muito, pastor não. casado, bem casado. Casado, homem- 3 Muito filhos. bem casado, muito bem. 3 filhos, muito bem casado Muito com a bem irmã casado. Carol, Olha. uma mulher espetacular, gente boa. Inclusive, Entendeu? eu quero mandar um grande beijo para minha esposa, Eita aí, ó. para 3 filhos lindos que eu tenho também. Amém. É isso aí. Maravilhoso. Pastor, se apresenta então para gente. Então, meu nome é Johnny, sou pastor na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Vila de Cava, Junto juntamente comigo, com o hein? pastor Fazer o Costa. quê? Eu e ele e eu. É isso aí. Já viu Nós como é que eu tô temos- aqui hoje? Há 2. Auxiliando ali o pastor Valino. E é um grande prazer estar aqui com vocês. E que, bom, vamos ver que nisso vai dar, né? Vamos ver o que vai A dar. gente hoje vai falar de um grande problema, né? Que é unção. Uns são, outros não são. O pastor João, que esteve aqui no programa passado, disse que a palavra unção é o plural de Deus. Verdade. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos falar disso, né? Edilson pastor. vai levantar uma bola aqui, A boa. gente vai começar hoje de uma forma bem... Eu queria pedir, com todo respeito ao pastor, não é? Mas eu vou dar as honras hoje ao pastor Sim, Johnny aqui, Sim. para só dar aquele parecer, assim, de uma forma bem assim, superficial, para daqui a pouco a gente mergulhar. O que é a unção? É um tema muito vasto, a gente sabe disso. E é um tema que também traz um pouco de polêmica, porque o entendimento, às vezes, não é o entendimento da Bíblia, não é o Sim. entendimento que Deus deseja que a gente tenha. Mas, basicamente, unção é o ato de ungir, de ser ungido, e é algo que a gente precisa ter na nossa mente com relação à unção, o que Deus deseja mostrar através das Escrituras a respeito desse tema. Eu acho que a gente pode começar falando disso, como surgiu, o que surgiu, qual era a prática, quem praticava. Tudo Ótimo. isso a gente pode ir falando hoje, porque é um tema muito vasto. Eu acho que a gente levaria horas e horas aqui falando sobre esse tema, e a gente pode começar definindo isso, né?
A gente vê que na Bíblia a gente precisa entender quais os tipos de unção, para que ela era usada, em quem era usada, a forma como era usada, para a gente ter um entendimento bíblico real, fundamentado nas Escrituras, Isso é importante. para a gente não se perder. Entendi. Ótimo. Mas, eu pedi ele para falar aqui agora, Sim. falou com muita propriedade, Deus abençoe, ficou bem claro. Mas ela tem um contexto histórico. Tem. Existe uma... Eu estava até fazendo uma leitura, uma carta chamada Carta Amarna, é alguma Isso. coisa do Egito, Sim. com as pedras, Sim. que ela vai mostrar o sentido histórico, que veio antes do povo judeu. Bem Os antes. sumérios, né? Bem O antes. pastor Costa Bem pode definir bem para a gente isso aí? Bem antes. O pastor Johnny traz a ideia de o que é unção, quando surgiu. Bíblica, né? Espetacular. Não tem nada de subjetivo da ideia de alguém. Eu acho que é isso. Deus me revelou que é isso. Não. A gente tem que pesquisar, estudar. Parabéns. E esse é o objetivo do programa. Sempre a gente vai buscar respaldo. Existem 3 tipos de unção na Bíblia, né? A unção comum, a unção médica e a unção sagrada. Esses 3 são os 3 tipos de unção da Bíblia. Agora, quando começa isso? E aí é que está. Quando você vai a Gênesis 28, capítulo 28 nas Escrituras, você vai ver Jacó usando a unção, pegando uma pedra que ele havia dormido, feito de travesseiro, criando uma coluna e besuntando essa coluna com óleo, ungindo essa coluna. Mas antes de Gênesis 28, você não tem nenhum texto, você não encontra nenhum texto, Deus mandando Jacó ou qualquer ungir nada. A pergunta é, de onde Jacó trouxe isso? Onde Jacó aprendeu que tinha que ungir? E aí, o presbítero Edilson, que é presbítero, perdão, levanta uma questão que é sobre a carta, né, de Amarna, Tel Amarna. Tel Amarna é uma cidade do Antigo Egito. E nessa cidade houve uma descoberta de 382 cartas, tabletes de argila, que naquela época não tinha papel. Você vai aí 14 séculos antes de Cristo. Sim. Não tinha papel, então eram tabletes de argila com a escrita cuneiforme. E esse arqueólogo, um arqueólogo inclusive conhecidíssimo, que é o Robert Schmidt, descobre essas tabuinhas e ele divide essas tabuinhas em 2 grupos. O grupo das cartas que eram emitidas pelos grandes impérios e o grupo das cartas que eram enviadas pelos vassalos das cidades-estado. Eles numeraram elas, 37. E eles numeram esses grupos, exatamente. Dividem essas 382 cartas, perdão, e numeram esses grupos e vão carta 1, carta 2, carta 3. E a carta que ele acabou de mencionar é a carta 37, que fala exatamente da questão da unção religiosa lá no Egito. Ela é do século XIV a.C. 14 antes de Cristo, quer dizer, muita coisa, Bem antes da gente já do ver Jacó. começo de Jacó. Nessa bem carta antes de também Jacó. a gente pode perceber que outros povos que também tinham uma cultura mais não tão sistematizada como a cultura do Egito, que eram povos mais nômades, Nômades, isso. que também
usavam da prática da unção. Eles desenvolveram o uso secular dela, né? Foi boa a sua colocação pelo seguinte: pode me cortar a hora que você quiser cortar. Você é o convidado, você que manda no programa. Os nômades desenvolveram o uso secular dela nessa secularmente. época. Mas dentro das religiões deles, sim, dentro dos cultos. Porque era exatamente, a questão da unção surge exatamente quando eles sacrificavam aos seus ídolos lá e tal, eles aí ungiam. Então, há um manual sobre as religiões semitas que fala exatamente disso. E provavelmente Jacó traz isso desse aprendizado. Ele vê lá, sabe, conhece a história e faz isso. Talvez pelo uso medicinal? Sim, também tinha. Essa Inclusive, cosmético, né? Foi boa a sua observação. O Dicionário Internacional de Teologia deixa muito claro que haviam óleos no Egito Antigo que eram óleos medicinais, tinham propriedades medicinais que quando você os esfregava na pele, ele entrava na pele e curava algumas doenças, alguns tipos de doenças. Então também tinha algo a ver com a medicina. Nós já vamos entrar mais na parte bíblica, né? Mas deixa eu fazer uma observação. À vontade. Eu vou falar pouco hoje, mas essa eu quero fazer. A tua pergunta, a tua fala sobre Amarna, sobre a carta de Amarna, é importantíssima, porque há irmãos hoje que perguntam, dizem assim, quando você fala uma coisa, e o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com salvação? E aí é que vem a nossa preocupação. Quando você estuda e descobre certas circunstâncias, certos costumes, você vai vendo como Deus utiliza muitos costumes humanos para nos mostrar quem é Ele e como deve ser feito o costume. Porque ele faz uma observação agora, eles usavam no costume secular. Quer dizer, eles faziam dentro da visão religiosa deles e não na visão religiosa que deveria ser, que era devotar a Deus. Essa preocupação de Deus sempre existiu em a gente procurar entender preocupação as coisas. Entre aspas. Entre aspas, sim, né? Sim. Esse carinho dele com a gente. Por exemplo, Jesus conversa com a mulher ali no poço e ele vai falar assim, não, Deus é espírito. Importa que os que o adorem. Mas lá o profeta vai falar, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos, espírito, como é que tem mão? É antropomorfismo, né? E antropopatismo. Uma escrita para que você possa ter uma ideia do eterno. No caso, mão, está o antropomorfismo. Sim. Antropopatismo, sentimentos. Sentimentos, é a coisa mais abstrata. O seu amor. Sim, isso aí a gente vê que é demonstração da revelação de Deus de uma maneira progressiva. E a gente vai recebendo dessa revelação a cada momento, e isso começou no Gênesis, né? Do Gênesis até a gente conhecer o que a gente conhece hoje. Essa preocupação rapidinho, progressiva, olha a observação eu achei bacana. E é bom você ter falado. O pastor Luciano, tá até mandar um beijo para ele aqui no coração, para ele e para a família, está até assistindo a gente. Pastor Luciano Hilário, que abraço, o pastor. Johnny Deus abençoe. Ele que sugeriu, por quê? Num bate-papo nosso, tem pessoas que lidam com as coisas de Deus sem saber o que está fazendo, sem saber do que se trata, e enche a boca para falar que é Deus, mas não sabe do que está fazendo ali. Eu acho que o grande problema disso, Edilson, é que as pessoas apenas costumam reproduzir algo que foi feito sem o entendimento, ou o que foi falado. E não pesquisam, né? Então, não tem um entendimento aprofundado, não buscam estudarem profundamente a questão do texto,
o porquê de se estar fazendo isso. Você sabe? precisa ter uma opinião. Né? Alguém falou e aí a gente sai repetindo. Mas você precisa ter uma posição, não que ele repetiu para mim. Eu preciso olhar o texto, nem que seja equivocada, mas eu tenho uma opinião. E a gente não pode ser de dura cerviz, como o Paulo fala, a coluna cervical dura, que não se dobra. Para ouvir e falar, pô, você tá certo, cara. Realmente, isso aí eu aprendi errado. Sim, show. Sim, entendeu? mas aí tem que fazer o que os de Bereia faziam. Pesquisar. Vou conferir lá. Isso aí. Ao invés de fazer o que ele disse que o povo faz, sai repetindo feito papagaio, tem que dar uma conferida não lá. adianta, não adianta. Aí não adianta. Porque aí não vai ter efetividade nenhuma para Deus. Vamos dar uma mergulhada Então, na eu Bíblia. gostei da revelação progressiva, porque Deus habita em luz inacessível, diz Timóteo 6. Verdade. Então, para se entender Deus, ele vai ter que se revelar. Só que nós, humanos, somos finitos. Limitados. Como alcançá-lo? Então, ele vai devagarinho. E aí você vê o amor e a graça de Deus devagarinho se revelando e moldando a gente para a gente entendendo a grandeza da sua Quando a gente majestade. vira as costas para o aprendizado, para o ensino, por exemplo, um programa Papo de Bíblia desse de hoje, a gente vê, tem uma audiência até bacana, mas era para ter muita gente ouvindo. Era para ter muito Para mais. perguntar, questionar, para cooperar com o programa, falar alguma coisa boa. A pessoa vira as costas para isso. E quando Deus fala com o rei Asa, ele falou bem claro com ele, eu estou com você enquanto você está comigo. Se me buscar, você vai me achar. Mas o dia que você virar as costas para mim, acabou. É automático. Então, quando a gente vira as costas para as coisas de Deus, a gente não tem interesse, a gente deixa de ter essa revelação progressiva. A gente O povo tem perece por falta de conhecimento. De conhecimento. Oséias 4,6 vai falar disso. Pastor Johnny, bom, a gente já deu essa introdução aqui, que o pessoal agora já sabe de onde surgiu a unção. Eu estou com pigarro. Isso é bom. Você ficou feliz, Perdão. você deu um sorriso. Mas a gente precisa ver isso na Bíblia. Quando foi que surgiu isso na Bíblia? Aí o pastor Costa ou o pastor Johnny pode levantar a bola, ou o pastor Costa passa um para o outro e... Vai lá, parou aí, pão. Você falou que não ia falar muito hoje, né? Então Mas manda. Você pode falar, por você favor, pode falar. pastor Johnny, vamos dar essa honra a você. Manda, pastor. Bom, a primeira unção. Primeira vez primeira que a gente prática viu unção, de prática de ungir algo, ungir um objeto que a gente vê na Bíblia é no Gênesis com Jacó, como a gente já falou aqui. Capítulo 28. Jacó, ele tem um sonho, ele vê e ele acorda e ele levanta e fala, aqui é o lugar onde Deus habita. Então, assim, ele levantou um altar e ele ungiu aquele altar. Houve até eu conversando com o pastor Costa, que no Gênesis capítulo 31, né, pastor? Versículo 13. Verso 13, a gente vai pesquisando e vai ver que foi a primeira vez. Mas ali, na realidade, foi Deus já falando com ele e aponta, né, aonde foi feito, aonde que Jacó fez a primeira vez, mas não foi confirmação da parte de Deus que ele mandou Jacó fazer, não. Não teve isso, não teve. Isso é legal porque entra naquilo que o pastor Costa falou, que Deus ele usa dos artifícios humanos para se revelar, para mostrar como ele deve ser adorado, como ele deve ser servido. Eita! E aí ele Não, fala... mas peraí, eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero? Não. Eu tenho que servir do jeito que ele mostra. A carta está ali, o conjunto de regras ali. Show. Isso é A bom, Bíblia isso é bom. é o nosso manual Isso de é forte fé demais. e prática. Amém. Prática de vida. Amém. Não é uma prática religiosa. Deus chamou a gente para viver a partir das Escrituras. Eita. O negócio vai E ficar agora? bom hoje. O Então negócio vai ficar bom. Jacó ele ouve de Deus isso. Eu sou o Deus de Betel que você ungiu No 31. Isso aí, no, lá no capítulo 13. 31. Então Deus ele está falando para você, eu tô olhando para o que você está fazendo. E aí Deus começa a caminhar com Jacó. E aí, então... A história Deus... de Jacó é mudada a partir disso. Sim, então a partir daí a gente entende que Deus está dizendo, eu estou vendo o que está no teu coração. Eu vi o quanto você... E aí, na questão da unção, você consagrou aquela cidade para mim, seria isso? E Deus está dizendo, eu porque vi talvez, isso. quando a gente olha, não é? A unção, assim, o óleo, vamos embora trazer para o lado secular, que tinha aquela função, talvez até medicinal. Medicinal, que a gente falou. tinha sim. Então se usava muito, então era precioso, correto? Sim.
sim. Então Deus vê a ação do cara em pegar algo que é precioso, que tratava, que curava e falar assim, isso aqui eu estou colocando algo de valor e separando para o Senhor. Eu estou consagrando ao Senhor. Isso aí. E era caro, Através porque era disso- difícil ser feito, né? Isso. Deus valorizou mais ali a oferta, A oferta, dele a aqui de oferta. dentro, não valor. Ele fala que ele é o Deus de Betel, Uhum. que ele ungiu a coluna e fez um voto. Sim, Jacó Deus- fez um voto, é isso? Deus ele não está falando para Jacó que a unção dele validou a experiência que ele teve em Betel. É porque Ele está muita falando gente que o põe, que né? validou Foi toda o a experiência voto. foi o voto que Foi ele o fez voto. O voto. a partir da experiência que ele teve. É isso. É igual a pessoa coloca, Que a unção, coloca então, a seria ação de um Deus no símbolo objeto. Uma do que simbologia. o que estava dentro do coração dele. Uma Coloca a ação de Deus num objeto, em coisas, e não está nisso. Não, tá no Está na objeto. palavra. Por exemplo, Jesus, quando olha os leprosos, vai Isso. e apresenta-te ao... O sacerdote. Quando viraram debaixo de uma palavra, receberam a É cura. isso. É isso. Então a gente tem que entender isso. Não é o sacerdote. que Não, isso. é a palavra que foi falada. Isso aí. Então vamos embora mergulhar na Bíblia um pouquinho. Primeira vez foi de Gênesis Jacó. 35, 14. Pode continuar. Lê pra gente, pastor Johnny. E dá uma... Mandou o link. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. E aí? Então, Deus havia falado, como disse o pastor Johnny, com ele. E o sonho, você vê claramente Deus falando no sonho. A escada, descendo, subindo, os anjos. E o que Deus falou foi exatamente isso. Deus não mandou ungir nada. Mas por Deus ter falado com ele, ele então vai e consagra. Eu vou ler E só... e a vida de Jacó muda aí. Eu vou ler só um comentário. Eu sei que não está no momento da gente fazer isso aqui no Fica à chat. vontade. A pessoa falou assim, eu vou falar, o nome é a Thalita, né? Ela falou assim, minhas segundas nunca mais foram as mesmas depois desse programa abençoado, sempre Glória a edificando. Deus. Amém, amém. Glória Deus te a abençoe, Deus, o Thalita. que Deus tem feito por Que isso. bom, é verdade. Por intermédio do Isso é nosso importante. programa. Então, a gente falou que a primeira vez na Bíblia foi com Jacó. E eu vou fazer uma pergunta que talvez vai gerar um pouco de polêmica. Eu acho que a gente vai se prender um pouco nela aqui. E eu não sei. E lá vem chumbo. Esse cara gosta de... O que falar de... a gente vai trazer biblicamente do Antigo Testamento, óbvio, né, do Novo, o que a Bíblia relata. Objeto sendo ungido. Ei, Porque falar. assim, porque até o ouvinte já está participando aqui. A pessoa coloca muito valor no óleo, que o óleo faz. Não é o óleo, a gente vai ver isso na Sim. Bíblia. Mas e objeto sendo ungido? Como é que fica essa situação? A gente, chuta, pastor a Johnny. gente acaba olhando para a Bíblia e por a gente não ter o entendimento correto a respeito de todas as Escrituras, a gente acaba imaginando que um texto da Bíblia ele pode ser usado para todas as situações. Criar uma doutrina, né? Ótimo. Cria-se uma doutrina em cima Você está disso aí. dizendo para mim e para os nossos ouvintes e Espectadores, melhor. espectadores que o escopo doutrinário da Bíblia toda tem que ser considerado quando nós examinamos uma única passagem. A gente não pode pegar essa passagem isolada, tirá-la do contexto De forma geral alguma. das Escrituras sobre o assunto que ela está falando e entendê-la dentro desse escopo doutrinário É geral. porque isso Ótimo. pode banalizar, então, a Ótimo. unção, porque a pessoa acaba criando isso que você falou, pastor, e banaliza o ato da unção. E é aquilo que eu falei antes. Banaliza. Reproduz sem um conhecimento, sem um entendimento. Ainda fala que é revelação, né? Às vezes. Aí complica a situação. Que, usa até o nome de Deus, dizendo Sim. que Deus manda fazer. Aí, ou seja, se está fazendo uma coisa
que está fora da palavra e diz que Deus mandou, como é que Usando fica? a escritura contra a própria É escritura. sério isso. E a gente tem que ter complicado. até um carinho em falar, porque, assim, eu fico preocupado, o pastor vai me entender, que tem pessoas assistindo aqui hoje que já viveram experiências, talvez com óleo da unção, porém, a motivação talvez estava errada no óleo, e não é no óleo. Eu acho que está mais no princípio bíblico e no que ela vive em Deus. Deus age de uma forma miraculosa e ela pega aquilo e foca dizendo que foi o óleo e cai nessa banalização. E mais uma vez repetir o que o pastor Johnny falou. É um simbolismo do que acontece espiritualmente. Não é o óleo em si, não é o objeto. Porque em se a si. gente for olhar ao longo das Escrituras, Deus já usou a água, já usou... Mas tem gente que usa isso aí Jesus cuspiu na terra lama. e usou. Ah, foi o lodo que cuspiu, que Não. ele cuspiu, que curou? Não. também. Foi Jesus. Tá tendo. Agora, a maneira dele trabalhar ali... Sim. E assim, pessoas podem ter experiências, são experiências pessoais, às vezes de única forma. Aquela experiência não vai se reproduzir. Espetacular fala. É tanto que a gente vê dentro de algumas igrejas hoje, de 10 pessoas que eles ungem e talvez oram, 2, 3 pode ser. Vamos colocar. Então, como é que todo mundo não recebe, então, já que é uma via de regra pela palavra? A gente Vamos olha... colocar o Johnny convidado fixo. Eu acho Olha bom. o que ele está falando. Eu acho bom. Olha como é que ele está. É. Colocar ele convidado fixo. Está elucidando demais aqui. Rapaz, Tem muita gente boa aí. você está colocando. Não, mas você está colocando uma coisa. Você falou uma coisa agora importantíssima. Essa sua fala agora. É sério. Você- É importante. Repete sério. o que você disse aí. Sobre as experiências únicas, né? Isso. Porque olha só, eu tive experiências com Deus pessoais, únicas, que foram comigo. Deus operou comigo da maneira que Ele quis. São intransferíveis. Intransferíveis. Edilson, outras. Você, outras. Gedalha. Eu não posso dizer que a igreja tem que viver a experiência que eu vivi. Isso não existe. Isso não é padrão. Não. Não é uma Pô, questão parabéns. doutrinária. Não porque é a gente uma acaba tornando uma experiência que a gente viveu numa doutrina. E não dá. Tem, não tem dá pra até, gente fazer tem isso. até uma colocação de um amigo aqui. Eu acho que vocês conhecem, José Antônio Raia. Pastor Raia, meu, Pastor é da Raia, né? ordem. Isso, da Pastor Raia, da ordem. Ele colocou aqui: reproduzir o óleo da unção foi proibido por Deus em Êxodo, capítulo 30, verso 22 e Foi. 23. Show Bem de bola. observado. Por isso que eu fiz questão de ler aqui, porque E essa Sim, questão ele eu é li esse certíssimo. texto é também claro, em casa. Eu ia Ele tá citar ele. certo. a gente vê Obrigado, pastor. o Deus abençoe. óleo... Pastorzão, o óleo sendo beijão. usado- o óleo usado sendo para uma questão sagrada. Sim. Entendeu? A Uhum. gente falou sobre os tipos de unção. E um dos tipos do óleo é a função sagrada. Sagrado. Que esse óleo que Deus mandou Moisés fazer para o uso no tabernáculo era um óleo sagrado. Só para aquilo. Só para aquilo. Não podia reproduzir. Eu estava comentando com o pastor Parabéns, Costa. pastor Raia. Foi Obrigado. muito bem colocado. Obrigado. Eu estava comentando com o pastor Costa aqui, a gente falou da primeira vez, e eu perguntei sobre objetos, porque a gente vai ler que escudos eram ungidos ali em 2 Saul, né? Samuel, capítulo Sim. 1, verso 21, a gente vai ler isso aí, bem claro. Porém, ali tinha um fim. Assim, existia um fim de que eles estavam separando eles para a guerra e tal, enfim. Mas, porém, era para conservação do couro por causa do calor. Ali. Sim. Então, o óleo tinha essa finalidade também. E o que a gente precisa Também. entender Também. também... Embora exista uma interpretação de consagração para a guerra. O que a Era gente precisa santificação entender pra guerra, também... eles separavam Edilson, pra guerra. Paravam para a que guerra. os povos antigamente eram povos extremamente religiosos. Sim. E que a religião movia a maneira como eles viviam. Amém. Então, o exército de Israel, ele não ia para a guerra apenas para dominar o território. Ele ia no nome do Senhor. Então, o ato de ungir os escudos tinha um ato de consagrar aqueles escudos a Deus. Aqueles escudos. Entendi. É.
para então, glorificar. o nome Quando de Deus. ganhasse a guerra, ganhamos porque o Adoravam o Senhor Senhor. estava Isso com a aí. gente. A gente até falou aqui Parabéns. do Além texto da de Josafá, né? conservação Claro. do objeto. Do texto de Josafá, que quando eles se levantam, que Deus usa o profeta e fala: não tereis vós que pelejar, porque essa peleja não é vossa, ela é minha, diz o Senhor dos exércitos. Ele falou assim. Então tinha essa característica também ali de separar o objeto. Era Mas o então, povo e de hoje? Deus. E hoje, se tinha o povo era religioso na época, pastor Costa, e tal, e tinha essa situação, mas o contato que eles tinham com Deus era através de uma pessoa, Sim, correto? sim. Que fazia essa intermediação entre eles. E hoje, depois Os que Cristo... sacerdotes, depois os profetas. Então. O véu se rasgou, Jesus nos deu acesso direto, a gente hoje dobra o joelho e fala com o Senhor. É preciso isso ainda, hoje? Não necessariamente. Não, Porque- Como via de regra igual no antigo, não. Não é via de regra. Talvez numa experiência única. Pessoal, que a gente já falou. Experiência pessoal, sim. Mas se eu tornar isso algo doutrinário, eu dizer para você assim, Edilson, você vai lá e unge a sua casa com óleo. Tá Alguém errado. vai ungir a casa com óleo e não orar? Verdade. Não Está tem errado. Então, assim, só o fato de eu ungir um objeto, ungir a casa, o carro, seja o que for, não tem sentido. Por quê? Porque o óleo, desde o início, ele é simbólico. Ele representa algo. Ele tem uma simbologia. Sim. Mas o fato de é que se eu não me colocar diante de Deus, como o Salmo 127 diz, se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então, se eu ungir e eu não me colocar diante de Deus, eu não orar, para quê? Deus tem os seus propósitos em tudo, né? Eu vou até citar aqui, o pastor Costa pode me ajudar mais um pouquinho, a situação do Egito, quando o povo foi ungir os umbrais das portas, que Deus pediu para usar o isopo. O isopo era Isopo, né? isopo, né? Era aquela... É uma planta Uma tipo planta que tinha um cheiro de cânfora. cânfora, de coisa bem forte, porque o sangue atraía mosca, e mosca era um deus para o povo. O objetivo era esse. E a intenção de Deus era que o cheiro expulsasse a mosca. Só que Davi lá na frente diz, purifica-me com o isopo. Por quê? Porque Davi reconhece o fedor da alma pecadora diante de Meu Deus. Deus, e tira esse cheiro E ele vai Ele utilizar leva para o lado espiritual. a coisa material e leva para o lado espiritual. É. Ou seja, nós diante de Deus, humanamente falamos, fedemos. Mas aí, olha só como é que a É Bíblia algo ela sério, é fantástica, é né? algo sério. Ele diz que as nossas orações chegam como diante dele? Essência e cheiro suave. Mas quem conduz ela? Aí o Espírito. É o Espírito Santo. Espírito. E aí Muda, entra né? a questão do que ele falou aqui, interessante, da... Oh, meu Deus. Repete a fala. Qual fala? Eu lembro. A gente fala Eu lembro. E não, é porque eu falei sobre os objetos, se precisava ser ungido hoje, e a gente viu que ele falou que não precisa hoje, porque não é via de regra. Agora eu queria saber o seu posicionamento. Não precisa, de hipótese O alguma. que você ouviu aqui, é um trechinho de uma música que eu botei de toque no telefone e não baixei. É alguém me ligando justo na hora do podcast. De propósito. É. Nilson, vê se elimina esse cara, tá? Por favor. Não, mas essa questão da unção do objeto, isso não tem respaldo nenhum hoje para a Igreja de Cristo de maneira nenhuma. Agora, tem o orar sem cessar. Aí é princípio eterno. Não pode deixar de existir. Então, você ungir objeto, você pode até ungir se você quiser. Numa experiência pessoal, individual. Mas aí a gente... Aí o problema é seu. Sim. Agora, você não pode dizer que Deus mandou, que a Bíblia manda e que a igreja tem que fazer. Mas não vamos Aí descartar aquilo que você falou, que eu Aí achei não. muito forte, que é a experiência pessoal.
Sim, não, eu não descarto Não, você não descartou, eu só estou reforçando. pessoal. Jesus tem misericórdia. Agora, o que eu não concordo é levar isso para a igreja e dizer que a igreja tem que praticar isso. Não tem. Isso não é bíblico. O que a gente Pode precisa Pode deixar falar. como entendimento é que Vou desligar. Porque Desliga não tá... isso aí. É. Modo avião. Mas aí eu não consigo ver o chat. o que a gente precisa entender é que a unção ela não é mística. Sim, não tem nada de misticismo. Entendeu? Então, assim, o fato de eu pegar o óleo e ungir, ele simboliza a fé que eu tenho Sim. para que aquilo aconteça. Sim. Sim. Mas o que vai mover aquilo é a fé. Até, Sim. eu acho que até a E unção aí de é que pessoa. Não é né? o óleo. E se eu tenho que trabalhar apenas com a fé, eu não preciso mais do óleo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas Que se que vê. se esperam E a certeza e a que não prova se vê. das coisas que não Que se se veem. vê. Para que eu Isso aí. preciso de objeto de contato? Até porque o véu se rasgou. Você colocou muito bem. Antes alguém intercedia. Hoje é nós e Deus direto. Ele se tornou o Através sacerdote pelos- por excelência eterna, né? Acabou. Para que a gente pudesse ter esse achego até ele. E assim, é óbvio, se você falar, pode. Não, é o que o autor de Hebreu fala. Tudo o que foi era sombra daquilo que haveria de vir. Sim, Então, assim, a unção com óleo, ela representa o Espírito Santo. Sim. E hoje a gente tem a presença constante do Espírito Santo. Sim, Efésios 1,13 vai dizer isso. No momento em que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, se a gente tem o Espírito Santo, que o óleo representa, Sim. né? Eu É uma não preciso do representação da óleo. unção. Eu não preciso do óleo. Então, assim, é por isso que Tremendo. Cristo é ungido. Ele é Cristo. ungido. Jesus, o Cristo. Porque Cristo não é um segundo nome A palavra- de Jesus. a É a palavra, né? unção viva. Ele é Ele unção ungido. viva. Caramba, isso. Ele é ungido de Deus. hein? Esse cara tem que ficar fixo aqui. Ele não pode ser... Eu queria até ver se a gente. Porque a gente ia falar de unção de pessoas, não é? E o tem Cri- muitas no tem. Antigo E o Testamento. Cristo, caramba, você falou agora, ele é ungido Ele e é habita em nós, ungido. É. na pessoa do Espírito Santo. Isso aí. Que tem essa simbologia que você falou aí. Tiago, capítulo 5, quando a gente vê a O situação. cara já foi lá para Tiago, pastor. Vamos voltar um pouquinho. Vamos. Vamos voltar para a unção de pessoas. Como que no Antigo Testamento era feita essa unção? Aí é que... Não, a gente. É o assunto que eu entrei agora, unção de pessoas. Então, Tiago 5 vai falar isso, mas ele vai falar de doentes. A gente vai falar de Isso. pessoas ali sem estar doentes. Então, Uhum. no Antigo Testamento tinha isso sim. E Muito. qual E eu era? queria que vocês agora, por favor, Não, elucidassem ele vai aqui. falar. Não, o senhor pode dar um pontapezinho, pastor. Não, ele é que vai falar. Não, Ele é que é o eu- Ele não quer convidado. falar. Não teve jeito. Eu Edilson, disse que eu não eu vou vou fazer. falar. Pode falar. Eu vou fazer aquilo que a Não, gente não combinou. vai não vai Eu não. tenho uma já para levantar, se ele quiser. Não, para, Então levanta. Mas pode falar, pastor Johnny, pessoa Fala, no Antigo pastor. Testamento. Assim, a gente via que quando era feito esse tipo de unção, no Antigo Testamento, já vou citar uns textos aqui, ela vinha acompanhada de uma autoridade Sim. da parte de Deus, quando ele Investido. próprio autoria isso. E, em alguns momentos, de algum dom também, que a gente vai ver em alguns textos, a gente vai ler daqui a pouco, mas pode falar desse tipo de unção lá do Antigo Testamento. Sim. É porque você falou sobre a unção de pessoas. Sim. E a gente precisa lembrar que o Senhor ele usou dessa prática para investir em autoridade, autoridade àquelas pessoas. Os juízes, por exemplo, eles foram investidos de autoridade, Sim, sim. ungidos para liderar o povo de Israel. Sim. O- E isso tem no livro de Juízes, capítulo 9. Se você quiser dar uma lida aí para gente. Capítulo 9, versículo 8, versículo 15. Vai dizer exatamente, porque naquela época já se cria que os reis, que as pessoas eram ungidas. Nós vamos ver isso no período da monarquia, no período pré-monárquico, essa unção de pessoas. Lê para gente. ali 9, fala- versículo 8 e versículo 15. Juízes. O 8 fala assim: foram certa vez
as árvores, ungi para Ciro um rei. E disseram à oliveira, reina sobre nós. E no 15 fala, respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Veja bem, naquela época se acreditava que os reis tinham que ser ungidos. Tem Antes texto. mesmo da monarquia acontecer, Deus mandar ungir, literalmente mandar ungir os reis, antes já se cria que o rei tinha que Samuel ser ungido. 10:10 vai dizer. Isso. Depois, se você quiser abrir até para poder ler também, aí é bom. E o 16:3. Eu achei interessante esse texto, porque ele vai corroborar com isso que você falou, ele vai completar isso aí e vai falar acerca do dom que Deus manifestava Sim. na hora quando ungia Antes de eu ler Samuel aqui, a gente precisa lembrar do texto que a gente está falando aqui de Juízes. É uma história, uma analogia que foi usado para essa unção. E aí a gente volta que a prática de unção já acontecia por outros povos. Sim, Os outros povos já ungiam os seus reis. os seus reis. O povo de Israel, os hebreus, não tinham uma monarquia instituída, porque eles viviam debaixo da teocracia. Mas outros povos já faziam isso. E mais uma vez a gente vê Deus usando O costume humano pra mostrar. para demonstrar que ele era a favor do Não, homem. O primeiro rei teve que ser ungido. Foi Teve que ser Saul, né? Saul. A gente Não tem jeito. tem até o nome de alguns reis aqui, a gente vai citar, que Sim, a Bíblia sim. mostra que teve esse tipo de unção. E a gente vê que é algo interessante, né, pastor Costa? Que a gente está falando acerca de unção de pessoas aqui, quando a gente vai... Deixa eu dar um tempinho. Pode Deixa eu falar. mandar um beijo para minha esposa de novo. Um beijo, meu amor. É que ela fica ali. Muito apaixonada. Eu sou muito apaixonado. Um beijo, meu amor. Tá assistindo também. Carol, beijo, meu amor. Não vou ficar... Noêmia. Viu? Nilson fica rindo ali Ele da fica nossa rindo. cara. Vocês têm que ver os bastidores aqui, o Maurício ajeitando o pastor Costa. Ele até penteou o cabelo do pastor Johnny aqui. Ajeitou E a a barba. sobrancelha, A barba, né? barba. Viu? Mas voltando aqui. Quando a gente olha, Deus pega isso tudo e assim, ele fala assim, ó, eu vou usar o costume de vocês vão separar. E o povo de Israel demonstra para ele e fala assim, não, a gente vai ungir para o Senhor. A separação é para o Senhor, que é maior do que qualquer um deles. É isso aí. E Deus diz, em contrapartida, eu vou marcar a pessoa quando vocês separarem Sim, elas, sim. através da unção. E é onde o texto de Samuel 10:10, 1 Samuel e 16:3. E era o que eu ia falar. Você falou sobre dom, né? Aham. E aí eu ia falar, citar Saul, porque Saul foi aquele que profetizou no meio dos profetas. No meio dos profetas. Exato. E esse Exatamente. texto fala sobre isso, né? Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. No meio deles. Então, assim, antes de Saul ser ungido rei, quem o ungiu foi o Espírito de Deus. Lê o versículo 1 Samuel 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? Eu quero só fazer uma correção. Depois dele É ser verdade, ungido, depois. Foi Desculpa. que é que ele, o foi que ele Espírito profetizou. Foi É. o Falei que ele antes, falou. né? Sim. Foi o que ele falou. Isso. Ele precisou ser ungido, perdão, pastor. Não, tudo bem. Ele precisou Eu- ser ungido para que Deus Isso. se apossasse dele e desse a ele o dom. Aham. Boa observação, me perdoa. Não, fica me tranquilo. perdoa. Mas pode continuar. Então, hoje a gente pode usar esse tipo de prática, essa mesma. Por exemplo, o senhor foi ordenado a pastor Costa. É necessário hoje, talvez, um momento ali, na hora da consagração. Hoje ele tá, né? Hoje tenho ele tá, que falar. ele tá Ele querendo tá- espetar a gente. Não é. Ele tá querendo porque espetar a tem, gente. Ele estudou, né? Neilson, você concorda comigo? Esse tipo de pergunta tem que ter, não tem? Senão, a gente vai passar em branco. Tá. Poxa, foi aprovado no concílio, vamos apresentar a igreja, a consagração e tal. E aí? Assim, Usa-se isso hoje, essa prática em algumas igrejas tem. eu vou falar, Que- né? Eu sou pastor batista e eu vou falar sobre algo que eu vivo, sobre que... Olha aí, até fiquei nervoso, né? Acontece.
sobre algo que a gente vive, né? Quando um pastor é ordenado, consagrado ao ministério pastoral, a gente tem uma oração, outros pastores impõem as mãos. De consagração. Isso aí. Isso aí. E eles não precisam utilizar do óleo para consagrar a um pastor. Entende? Até porque a presença do Espírito de Deus não está no objeto em si. Sim. Mas ela está em você e você Sim. tem esse poder de consagrar. Porque né? hoje, Edilson, quando um pastor é ordenado e consagrado ao ministério pastoral, ele é reconhecido como alguém que tem a unção do Espírito Santo para fazer aquilo. Que é outra coisa diferente da unção material que era feita. E aí é que está. Ser ungido pelo Espírito é tê-lo. Isso. Não é só o óleo na cabeça. Não é o óleo. Tem muita gente que confunde não isso. Não é o óleo. Ó, hoje... A partir de agora, você... Não. É Agora, eu quero fazer uma observação, eu vou ser obrigado a fazer observação. A Bíblia diz que Jesus fez muitos sinais que não estavam registrados, não estão registrados nas Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Calma que vocês vão ver. Mas ele falou isso também, que porque a gente ia fazer não haveria livro para colocar todos os sinais que ele fez. Perfeito. Então, tem muita gente que se utiliza de certas passagens que são, vamos dizer assim, são omitidas certas coisas para dizer que não, mas isso acontecia, não está aí, mas não. Então, vamos lá. Quando você vai para o Novo Testamento, e aqui eu quero fazer uma observação que pode ser assunto lá para frente. Quando você vai para o Novo Testamento, que começa no dia de Pentecostes, porque o Novo Testamento começa no dia de Pentecostes, Jesus vai dizer na ceia, na última ceia, na Páscoa, quando ele institui a ceia, ele levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, até Cristo ir à cruz e derramar o seu sangue, tudo que ele viveu até esse momento ainda é antiga aliança, ainda é Antigo Testamento. Novo Testamento só começa quando ele morre, derrama seu sangue, desce à sepultura, ressuscita, ascende aos céus e envia o Consolador e implanta a igreja. Quando 3.000 almas quase se convertem no dia de Pentecostes. Ali começa o Novo Testamento. No Novo Testamento, você não ouve nenhum pastor, ninguém sendo ungido para tomar conta das igrejas. Você vê as pessoas sendo nomeadas, né? Paulo plantando igrejas, deixando A, B, C tomando conta, mas você não vê nenhum comentário a respeito da unção desses caras. A pergunta: por que então a Bíblia não comentou sobre isso? Se isso era de capital importância no Antigo Testamento. Não seria de capital importância no Novo Testamento, não, porque você já é ungido pelo Espírito. Ele veio exatamente para isso, para ungir-nos com o seu Espírito e estar conosco. Então não preciso mais do óleo. Jesus teve essa preocupação, porque quando ele fala ali, a situação da ceia, esse cálice, ele troca o amargo pelo doce, que o pessoal tinha que lembrar do Egito, viver aquele flagelo todo e tal. Tem até a história de um pastor que foi na sinagoga e chegou lá na hora, eles sentaram à mesa e tal, e tinha uns pãezinhos ali, e ele chegou e tinha aquela pastinha verde. Que era ele caprichou na pastinha. Não, aí ele falou que viu e era para servir, ele falou assim: eu vou seguir o rabino, o que ele fizer eu faço. Pá, pegou um pouquinho e botou, ele igual a ele.
Pegou, só sujou assim, encostou. O outro não conhecia, ó, encheu e botou. Ele falou que eles saíram da sinagoga, foram para casa, acordou no dia seguinte, o cara ainda estava chorando. De tanto que aquilo ardeu. Não, o negócio era sério. Jesus, ó, acabou. Eu vim aqui agora para zerar isso aqui. Exatamente. De uma vez por todas, acabou. É o que Não lembra mais. É o que a gente falou. O autor de Hebreus ele fala que aquilo lá atrás era a sombra do que haveria de vir. E veio. E veio. E veio. E a gente invalida isso, então, quando comete esses tipos de... Cria-se regra, né? Talvez a pessoa faz até involuntário, não sei. Mas é muito complexo a gente falar Sem o isso. devido conhecimento das Escrituras. Sim. Pode E a ser. gente precisa... Talvez nessa profundidade, pastor João. É, Às vezes conhece e replica aquilo achando que tem que ser feito. Mas talvez não conhece nesse nível que está Sim, sendo sim, falado sim, hoje e comete, talvez nem erro, né? Eu vou dizer um equívoco aí. Eu acho que para isso, Edilson, o que a gente precisa entender é que o amor e a graça de Deus nos alcançou. Sim. E com a mesma medida que esse amor e essa graça nos alcança, a gente precisa também olhar para as pessoas com esse amor e essa Sim. graça. É Para que a isso. gente possa ajudar essas pessoas a chegar ao entendimento correto daquilo que Deus deseja para a sua igreja hoje. Sim, mas tentar alcançar. Tentar não, alcançar. Claro que você tem um processo, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma observação. Você chega na Igreja Batista do Jardim Botânico, pastor Júlio Clay Santos. Lá você tem um nível que você pode falar, conversar, teologicamente, tranquilo. Mas você vem na Igreja Batista do Vale do Ipê, do Buraco, do Boi. Você não vai falar no mesmo nível que você fala lá no Jardim Botânico. Todavia, você não pode deixar de falar. Eu acho esse Você o maior problema, tem que pastor. ensinar corretamente, Eu acho esse o maior problema hoje. buscando palavras adequadas, técnicas, estratégias, porque Imagine ter que públicos. desconstruir isso hoje. O problema que se enfrenta... Você vai ser mal visto, você vai ser mal falado. Eles vão dizer que você não tem Deus na sua vida, porque você está blasfemando, tem dizer que não existe. Eu acho que quando a gente começa a dar valor... É aquilo que você falou, né? Depois da sua fala e da do pastor Costa. Se eu validar mais o objeto do que quem habita em mim, eu estou desvalorizando ele de forma completa. Cristo morreu de balde. É igual tem gente Diz que a fala, Bíblia. não vamos cantar esse hino não, porque esse hino eu não vejo unção. Hino nenhum tem unção. A unção tem até em mim, cara. Isso aí. Isso aí. Para ver aquela coisa de mexer com a pessoa, então é muito complexo. Mas a gente Mas precisa falar. hoje, olha só, eu vou ser... Romanos 12, 1, vai falar do culto racional, que não deixa de ser emocional, porque nós somos seres humanos. É integralmente. Claro, integralmente Corpo, alma a e gente espírito. vai ter que... Né? Agora, hoje o que se faz com a igreja, e eu não cito nome, a gente não tem essa característica, é trabalhar apenas as emoções, os sentimentos. Então você pega pessoas feridas, pessoas tristes, pessoas que estão com problemas graves, e você manipula essas emoções, né? E eu falo por ser psicanalista hoje, falo com propriedade, você manipula essas emoções para tirar algum proveito, qual muitas vezes tem gente que diz, por dinheiro, às vezes não é nem o dinheiro. Às vezes estão manipulando pessoas por status, por posição, pessoas que são frustradas na vida, que nunca conseguiram conquistar um espaço, chega na igreja, se torna autoridade, e aí vai ter que manipular para manter essa autoridade. Então, é complicado. Ou porque foi abusada nessa área também lá atrás. Foi abusada por lá autoridade. atrás. É muito difícil. Eu acho que a gente pode perceber que a falta da unção
de Deus na vida da pessoa faz a pessoa manipular. A falta de unção do Espírito de Deus na pessoa. E faz com que a pessoa também passe a crer só se tiver o objeto ali para Por que... Não, ele está falando do manipulador. Não, então, o manipulador ele faz com que a pessoa passe a crer que só o objeto pode Isso fazer. aí, ele vai validar o objeto através da manipulação e dizer assim, ó, isso é o que Deus me falou. Tira o valor da pessoa. Ainda coloca o que Por quê? Deus falou. E o valor dela é tão alto, o preço que foi pago. Porque quando a gente manipula algo, a gente recebe o que a gente receberia se a gente estivesse debaixo da unção do Espírito Santo, que é a autoridade. A autoridade, é isso aí. Isso está na Bíblia, né? Mas assim, de forma bem clara, dizendo isso para a pessoa. Sim. Que ela tem o mesmo Espírito. Sim. Que é o que está entre os três, que foi lá e levantou Jesus de dentre os mortos, habita no pastor Costa, sim, no pastor Johnny, em mim, e nessa pessoa que só acredita que se o cara vier com um óleozinho nela. E aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então nós não estamos presos a esses costumes. Paulo vai dizer, gente, vocês já foram libertos disso. Vocês ainda continuam guardando dias, festas, costumes. Esquece isso. Uhum. Vocês hoje têm o Espírito. Vocês hoje são ungidos com o Espírito. Ele está dentro de vocês. Vocês são templo dele. Eu costumo sempre falar isso. Eram 3 portas para poder acessar lá onde Deus se manifestava. E Jesus falou, cara, não precisa mais. Eu sou... É aquilo que você falou. Ele é o cumprimento daquilo que foi falado lá atrás. Eu sou o caminho, a verdade. 3 portas. Agora, né? Que vai entrar o comercial. Caminho, verdade e vida. Antes de entrar o comercial, a Edilene mandou um abraço para você, mãe da Larissa, do Igor. Beijo, Edilene. Tá Deus te abençoe. Aqui, tá em Natal. Ah, é? Pertinho. Tá morando lá. Caraca, ninguém manda abraço para mim, beijo. Não vai mandar. Só manda para Johnny, que depois é bonitinho, do nosso intervalo, Neilson, eu vou ler um pouquinho o chat aqui e a gente volta para poder falar, que a gente falou de unção de pessoas, mas e no caso da pessoa doente que Tiago fala lá? A gente vai abordar esse assunto. Vamos falar sobre isso. Antes do Tiago, eu queria falar a unção do ímpio. A unção é só para crente ou o ímpio é ungido? Agora pegou, hein? A Bíblia fala de ímpio ungido por Deus. Eu queria saber disso. Então vamos para o começo. A Peck Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a Peck Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da Peck Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da Peck Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da Peck Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery. Telefone 98288-4305. Olá, uma ótima tarde, bom dia ou boa noite, como queira. Eu quero lhe apresentar a nova Rádio Áudio Gospel FM e também, junto a ela, a nossa TV PEC está de volta. E agora eu quero informar você mais uma coisa. Nós estamos agora com um aplicativo único. Esse aplicativo você vai lá na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo único, que tem as 2 plataformas juntas no mesmo aplicativo. Você não vai ser preciso mais você baixar o aplicativo da rádio, nem o aplicativo da TV PEC. Em um aplicativo só, na Play Store, você vai baixar os 2 aplicativos simultaneamente. É fácil. Vai lá na Play Store e baixe Rádio Áudio Gospel FM e TV PEC. Ou TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Você vai ver logo o símbolo da nossa TV PEC.
é o mesmo símbolo, é a mesma logomarca. E outra coisa, outra novidade, você baixando esse aplicativo, ou você escuta a nossa rádio, ou você assiste os nossos programas da TV PEC em um só aplicativo com a imagem Full HD, tanto no seu celular, no seu smartphone, no seu iOS, no seu iPhone ou também na sua Smart TV. E outra, você pode também estar aparecendo aqui, ó, ao meu lado, em nossas programações, bem mesmo aqui, ó, como você está vendo, tá bom? Então não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM está nas plataformas lá na Play Store. Não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Vai lá na sua Play Store e baixe o nosso aplicativo. Não se preocupe, ele é bastante leve, imagem top, o som mais top ainda e com certeza você vai poder acompanhar todas as nossas programações, tanto da Rádio Áudio Gospel FM como da TV PEC. O aplicativo é fácil. Você quer escutar a rádio? Vai estar lá uma bolinha amarela, quero ouvir a rádio. Clicou lá na bolinha amarela, você vai estar ouvindo a rádio. Não, já enjoei da rádio, eu quero ver um filme, eu quero ver um desenho evangélico, quero ver um documentário. Vai lá, stop na rádio e clica na bolinha amarela da TV PEC que você vai estar assistindo a nossa TV PEC. Sem contar com a interatividade que você vai ter conversando no nosso chat, no nosso YouTube, no nosso Facebook, em todas as plataformas digitais. Nós estamos ali no rodapé da página, né? No aplicativo ali você vai estar nosso YouTube, nosso Facebook, a página do nosso www.tvpec.com.br e todas as nossas plataformas digitais em um só aplicativo. Então aproveite a oportunidade, baixe o aplicativo da TV PEC e da Rádio Áudio Gospel, são tudo junto, aplicativo simultâneo. Espero você lá do outro lado da telinha, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o professor Manuel Costa e vim oferecer a você uma oportunidade de trabalho. A partir de março, nós estamos ali no Instituto Pontes, Instituto de Educação Pontes, na Estrada de Ferro 70, em Vila de Cava, com o curso Cuidador de Idosos. Tá bom? Meu telefone é 9711-73984 e na fase que nós estamos vivendo, nesse período onde milhares de empresas estão fechando, é necessário você procurar um ganho rápido, um empreendedorismo que você tenha um retorno rápido. Então nós estaremos ali a partir de março, a partir do dia 2 de março, todo sábado com o curso Cuidador de Idosos para você se profissionalizar nessa área. Nós teremos também no curso primeiros socorros, tá bom? Então, venha somar com a gente, venha fazer esse curso, entrar em contato comigo para a gente fazer tua pré-inscrição. Tá bom, gente? Obrigado. Olá, tudo bem? Maurício Manhães da Rádio Áudio Gospel FM TV PEC. Hoje nós estamos aqui numa loja que faz consertos, reparos. Você encontra tudo aqui na Vila Motos. Vila Motos é uma empresa que faz consertos de motocicleta. Você que está com sua corrente, está com seu pneu ruimzinho, tem que trocar um óleo da sua motocicleta. Vila Motos, eu te indico. Chega aqui, olha só. Tem de capacete a tudo. Olha aí que bacana. Tudo você pode encontrar aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Acessório para o seu guidão, farol, capacete feminino, capacete masculino, tem os baúzinhos de entrega, enfim. E o atendimento é fora do normal. A oficina, vamos mostrar a oficina aqui? Vou mostrar a rapaziada aqui. Bom dia, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha aqui, a oficina com macaco, hidráulico, tudo direitinho, você encontra aqui na Vila Motos. Quer fazer um reparo, quer trocar seu pneu, quer fazer a troca de óleo, enfim, você encontra tudo isso aqui em Vila de Cava. Não precisa de longe não. Você não precisa ir para o centro de Nova Iguaçu pegar aquele engarrafamento. Aqui em Vila de Cava, na Vila Motos, você encontra tudo para a sua motocicleta. De tudo. Você sai com uma motocicleta nova, zerada. Então vamos lá, vamos mais para frente da loja. Ó, tem óleos de diversas marcas aqui, ó. Tá vendo? Óleos de diversas marcas para sua motocicleta. Enfim, faz qualquer tipo de reparo aqui. Nós não vamos entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro, vamos ver os estoques aqui. Tudo bem, meu filho? Esse aqui é um dos funcionários. Olha que cara bonito, né? Bonito demais esse menino. Vamos aqui na loja aqui. Vamos entrar para mostrar para você a qualidade e quanto de material que tem aqui, olha. Dá licença, então entramos aqui, olha. Olha aqui, ó, de óleo aqui, tem aqui, ó. Peças para sua moto, ó. Diversas, ó. Farolzinho, olha aqui, ó.
você encontra tudo para sua moto. Olha, lanterna traseira, enfim, vamos ver umas coisas aqui, ó. Farol, ó, a capinha do farol da sua moto, aqui também nós temos. Vamos chegar mais para cá. Eu não sei que nome é essa peça aqui não, mas não deixa, é farol também, tá vendo? A carenagem do farol também. Olha aqui, cada coisa mais bonita do que a outra, viu? Vamos aqui, meu amigo. Olha, pastilhazinha de freio da sua moto, olha aqui, ó. Tudo você encontra aqui na Vila Motos. É só vir fazer o seu reparo, ó. Tem ó, cartão de memória, relé para sua moto. Depois ele vai explicar melhor a você, tá legal? Então tudo que você necessita para sua moto, você encontra aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Você não precisa sair de Vila de Cava para fazer o reparo da sua motocicleta. Você vem para Vila Motos aqui em Vila de Cava, em frente à padaria. Não tem erro, tá bom? Então Vila Motos eu indico para você. Bom dia. MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para garantir que os clientes tenham um ambiente confortável em suas casas e escritórios. Os profissionais da MMG Solutions são altamente treinados e experientes em instalar, reparar e fazer manutenção em sistemas de ar-condicionado de todos os tipos e marcas. Além disso, a empresa oferece atendimento personalizado e se esforça para garantir a satisfação do cliente em todos os aspectos do serviço prestado. Se você está procurando uma empresa confiável para instalar ou reparar seu sistema de ar-condicionado, a MMG Solutions é uma ótima escolha. Matrículas 2024, últimas semanas. Estamos com nossas matrículas abertas para o primeiro semestre de 2024. Se você tem o chamado pastoral, missionário, para professor de EBD ou até mesmo quer aprofundar o seu conhecimento na Bíblia, aqui é o seu lugar. O curso livre de teologia oferece 80% de aulas presenciais e 20% em EAD, com diplomação pela FABERJ. Com diplomação da FABERJ. Investimento de apenas R$290 por mês. Entre em contato com a secretaria para maiores informações. Ligue para nós 21 971 27 0799 Zap e inscreva-se agora mesmo. Acabamos de formar a primeira turma do curso básico em Teologia, e você pode ser o próximo formando. Se você tem interesse em conhecer melhor a Palavra de Deus e entender o que a Bíblia diz, esse curso é para você. Com duração de 12 meses, as aulas acontecem uma vez na semana no Seminário Teológico Batista Belfor Rochense, em Nova Iguaçu, próximo ao posto 13. O valor da mensalidade é R$100, incluindo material didático desenvolvido pelos batistas, através da ABAC Editora Crescimento. Não perca essa oportunidade e venha já se matricular. Nova turma em fevereiro de 2024.
A PEC Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a PEC Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza a massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da PEC Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da PEC Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da PEC Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery, telefone 98288-4305. Olá, uma ótima tarde, bom dia ou boa noite, como queira. Eu quero lhe apresentar a nova Rádio Áudio Gospel FM e também, junto a ela, a nossa TV PEC está de volta. E agora eu quero informar você mais uma coisa. Nós estamos agora com um aplicativo único. Esse aplicativo você vai lá na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo único, que tem as duas plataformas juntas no mesmo aplicativo. Você não vai ser Voltamos aí, né, pastor Johnny? Pastor isso. Costa, a gente estava aqui. Eu pensei que ia fazer uma boquinha nesse intervalo, nem deu tempo. Mas tá vindo. Daqui Uma a coisinha pouco vai boa ter, aí né? para nós. Até falar para você, se quiser comer uma pizza gostosa. A massa é de quê, Neils? Batata ao leite. Olha a massa da pizza. Saborosa. É. Só ligar aí. O Outro telefone nível, deve né? estar passando na tela aí para você. iFood, ó, tá vendo? Tem delivery, né? Então, você vai comer uma pizza saborosíssima, muito boa. Hã? Só ligar, o robô atende ele. Aí, ouviu aí, ó? A produção tá falando, só ligar agora que atende lá. Rapidinho. E a apostila, como é que faz? A apostila é caro. Eu creio que, não sei se o QR Code está na tela aí, já está passando, né? Já está na tela? É. Inclusive essa, Caríssimo, né, né? Inclusive essa. Essa também está lá. Essa está lá. Tá, então. Até essas da unção já está disponível. Já está disponível. Quem quiser. Caríssima. Chamou, manda o comprovante aí para a rádio, o Pix, e a apostila vai rapidinho para você. Quanto tá, pastor, a apostila? É R$ 4,99. Caríssimo demais. Caríssimo. Um doce de amendoim. Um doce de amendoim. É. Sem juros, nunca Sem parcela juros no cartão, pode ser parcelar. isso aí. Mais barato que isso, só se o Neilson fizer uma promoção da pizza. É, pra gente, é. Ô, pastor, você reclamou que ninguém manda beijo pra você. Eu não. Mas tem um beijo pra você aqui. Manda beijo pra pastor José Antônio Raio, pastor Raio. Você falou que Rapaz, não, pastor, mandou beijão no teu- beijo, pastor Costa. Mandou. Beijão no teu coração, pastor, meu amigão, gente boa. A Edileia só consegue mandar figurinha. Se no chat ela não está conseguindo mandar mensagem, manda no zap, meu amor. Aí você mandando aí, a gente consegue falar aqui. A semana que vem você não vem, você vai ficar em casa só para eu não ficar frustrado que ninguém manda. Aí você manda um beijinho para mim. Conhece Josadac? Tá aqui, Josadac Silva, pastor Johnny, tá, um abraço. Botou. Josadac. Botou aqui no Grande chat, abraço, Josadac. Botou hein? Conhece você. Ele tá lá na Filadélfia, mora aqui em Vila de Cabo. O Josa, claro que eu conheço. Pronto. Abraço, Viu? Josadac. Pronto. Isso aí. Tem uma galera participando aqui boa. Eu vou pôr um áudio aqui de um grande amigo. Não só seu, mas meu também, que você só gosta de dizer que ele é seu amigo. É isso aí. Ele é meu amigão, eu amo esse garoto. Não sei se vai dar pro pessoal escutar, mas eu vou soltar aqui, ó. Eu tô falando no microfone, né? Vê se dá para escutar. Bota no microfone. Tem que aumentar o áudio, senão não sai não. Voltar aqui. Fala, galera. O programa aí tá bom demais, hein? Parabéns aí. Dá pra sentar aqui e ficar 2 horas aqui de boa, ouvindo tudo aqui. Meu pai tá aqui também do meu lado.
Joelson. Não tá perdendo nenhuma segunda-feira que o velho tá direto aqui, ó. Valeu, abraço. Irmão Joelson, um abraço para você um abraço também. a Jane, esposa dele. Valim, te amo, garoto. Irmã Jane, um beijão no coração. Manda um beijo pro pastor Navega. Elas estão frequentando a igreja do pastor Navega. Quer deixar alguma observação? Alguma coisa? Não? Agora? Tranquilo. Até agora tudo bem? Contatozinho e tal? Não. Mas no final, a gente costuma deixar aqui, de repente você quer levar o pastor Johnny, um homem de Deus na igreja, para trazer uma palavra, ministrar. Obrigado. A gente vai deixar no final aqui. Já, eu quero mandar um abraço para um pastor que eu falei com ele hoje, ele falou que assiste. Pastor Alex, da Casa Alex, material de construção da Rua Lucinda. Pastorzão, um abraço para você. A sogra dele operou agora, pastora Zaninha, pastora Elisângela, está se recuperando. Um beijão, pastora. Família que eu amo. Eu vi Stephanie pequenininha. Stephanie, não, desculpa. Pastor Stephanie pequenininha. É uma família que eu amo. Um abraço para vocês. Então, vamos dar continuidade? Vamos embora? Depois de todos os anúncios e abraços aqui que a gente mandou. Não, eu quero a resposta do pastor Johnny. Então, deixa eu mandar só um beijo para a galera da Filadélfia que está lá agora assistindo também. Conhece muito bem o pastor Johnny aí, amigo. Isso aí. Mas grande vamos voltar, beijo, então? Pessoal. Não, e um beijo então para nossa turma da PIB-VC, esse pessoal que a gente ama de coração. Fernandinho, não vou citar nome, Paulinho. não vou citar nome, senão a gente vai deixar alguém de fora. É isso aí. Mas isso aí. Verdade. A gente não pode deixar. Todo, e a gente ama todo mundo. Grande abraço, grande beijo para toda a família PIB-VC. PIB-VC, ô glória. Vai, volta a pergunta. Pastor, vamos lá. A questão da unção do ímpio. Porque a gente fala unção. Outros não só são, de né? crente. Unção, outros não são, né? Unção só do povo de Deus, unção só de crente. E a unção do ímpio? A Bíblia fala alguma coisa sobre unção de ímpio? É complicado, hein? Diga aí, meu pastor Johnny. Eu que tenho que responder? É você, meu pastor. Pergunta de prova. Pensei que você que ia... Não, eu quero que você me responda. Mas depois você também vai falar. Eu? A Bíblia fala, e a gente tem um texto clássico, né, que quando Deus fala sobre Ciro, ser o seu ungido, porque ele estaria sendo investido de autoridade para cumprir os propósitos de Deus para com o povo de Israel. Eita! Ciro era o comenta. Ciro não... Comenta. Ciro não... Então seria para um propósito específico. Isso aí. Mas, na realidade, a gente não pode usar isso como via de regra também. Ou pode ser usado isso aí? Tá. Saul também foi ungido de Deus para com um propósito específico? É porque ele foi escolhido pelo povo. Não, assim, o povo que pediu não, e tal. o porque povo na pediu realidade um rei. era teocracia, pediu um rei. O povo pediu o rei. E Deus Capítulo escolheu Saul. 8, sim. Eu não estou dizendo mas quem escolheu o povo Saul pede um foi rei. Deus. Sim, mas o povo escolheu isso. Fez a política lá. Ó, a gente de não quer mais o governo de Deus, a gente quer igual a galera de fora e eu quero um rei. E o povo escolhe o rei, querendo um rei, Deus deu Saul. Os povos... Os povos... Depois dessa, eu não falo mais nada dos tem povos. que falar. Não, a gente precisa não confundir escolha com desejo. O povo desejou um rei para ser igual a todas as outras nações. Porque a nação de Israel, você bem me citou... É porque ele é o Saraiva. Deixa eu explicar nos seus mínimos detalhes. O povo de Israel era governado por Deus, era uma teocracia. Deuscracia, governo. Então, teocracia, beleza. Aí o povo, não, a gente quer, falou com Samuel e tal. Deus diz a Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Porque o representante desse governo teocrático era Samuel, que intervia pelo povo junto a Deus e trazia de Deus para o povo. Aí Deus diz, fica tranquilo, que eu vou dar um rei. Aí Deus já havia escolhido Saul, diz as características que Saul teria
para que esse povo, e aí é unção específica, e unge esse rei. E aí você... Dentro dessas características que você está falando e que o Johnny citou, da unção do ímpio, Saul, mesmo sendo escolhido por Deus, se enquadra nisso? Se enquadra. A pergunta é só para poder a gente... Se enquadra. Porque Ciro há um propósito. Ciro, apesar de ser um homem ímpio, duro e tal, teve o propósito de libertar o povo. Ele só entrou em cena para libertação. Acabou. Saul foi diferente. Saul Ele foi governar o povo. Para castigo. Sim, mas aí não governou. É mais libertação. Não, mas governou. Sim, mas para castigo. Se não está lá ele governando, o povo não era castigado. E ele entra nessa unção do ímpio? Ele entra na unção do ímpio. Só para elucidar aqui. Isso que a gente vê é quando Deus rejeita Saul e unge Davi. Aí, unge Davi. E aí, a gente vê também, no caso de Saul, aquilo que a gente falou sobre a manipulação para manter o poder, a autoridade, porque ele foi destituído da sua unção de rei, mas ele continuou reinando. Sim. Ele continuou governando sobre o povo. Manipulando. Mas agora não mais como alguém que era escolhido por Deus e tinha uma autoridade investida de Deus. Abrindo um parênteses aqui, por conta que Deus fala, Ciro meu ungido, mas ele não foi ungido pelo sacerdote. Não. Do povo. Sim, mas aí a gente só está levantando a questão para que o povo entenda. Essa unção foi o que ele falou. Ele foi investido de autoridade por Deus para libertar o povo. Por que a gente precisa entender? Você colocou bem a diferença. A de Saul, não. A de Saul foi para ser rei do povo. Para governar. Parabéns. Quando a gente fala sobre a unção das pessoas, a Bíblia, na verdade, a gente não. A Bíblia fala sobre a unção das pessoas. A gente replica, né? Ela fala sobre a unção investida sobre aquela pessoa e aí o óleo é derramado. Eita. Entende? Prestou atenção? Sim. Porque não era o óleo que ungia. O óleo... Quando ele ungia, ele falava agora simbolicamente pode derramar. Isso aí. Para que o povo veja. Tanto Deus fala, quando ele fala para Samuel ir ungir um novo rei porque ele tinha rejeitado Saul, então no pensamento de Samuel, ele ia escolher um rei como Saul. Alto. Sim. E aí ele vai para a casa de Jessé e ele vê os irmãos de Davi com essas características e fala, esse é o rei. E diz a Bíblia que ele quase errou. Porque Deus falou com ele, você está vendo por fora, mas cara, eu eu vendo por dentro. Eu não fiz uma coisa... Repete o que você falou. Que a unção do rei de Davi... Repete, vai Deus já tinha escolhido, né? Isso. Deus escolhe Davi. A unção foi só para confirmar. E o óleo, ele é uma confirmação. É um ar que ele fala aqui que todo mundo pegou. O Maurício está até usando no programa. Tem que ter um... E eu não fiz. Não fez isso hoje. Mas o dedinho ele fez. Peraí. Quando ele entrou aqui. Mas é isso aí, pastor. É isso aí. Boa. Essa colocação tua, eu achei ela, cara, fantástica. Vou falar por quê? Porque quando a gente vai ler aqui, no caso de doença, que a pessoa vai ungir, o texto de Tiago, capítulo 5, ele vai mostrar literalmente isso. Que a oração é que vai fazer toda a diferença. E sabe o que fica mais claro? Não o óleo que será derramado. A Bíblia diz que o presbítero vinha, utilizava, e quando você vai ver no grego a palavra óleo, era usado para fim medicinal. Aquele óleo ali no grego. A unção, né? Não consigo nem pronunciar, porque para pronunciar a palavra hebraica grego eu sou fraco. O Costa sabe, ele rebenta. Aleifo, né? A unção medicinal. Era o que foi usado ali, a palavra grega. Essa aí, bacana, que todo mundo entendeu. Gosta ele falando, né? Você tem crisma, crio e aleifo. E ali foi esse medicinal. Vou falar aqui da forma que eu falei com você e com o pastor Costa de fora. É como se eu pegasse aqui, pastor, toma aqui a água. O comprimido. Ou a água. Você vai tomar água, mas a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Se ele houver cometido pecado, seriam perdoados. O óleo da unção foi só para o povo ver aquilo que você falou, que na realidade já tinha acontecido e Deus só estava trazendo aqui para que a gente pudesse ver
no nosso Cronos, né? O que já tinha acontecido. O que a gente precisa deixar claro aqui, que o texto de Tiago ele fala assim, quando alguém estiver doente ou enfermo, ele vai chamar os presbíteros para orar. E aí, se aquela pessoa desejar unção com óleo... Sim. Eu acredito que não impeça. Entendeu? É algo que a gente pode fazer ou não fazer, desde que a pessoa não tenha o entendimento que o óleo traga um poder místico, curador, poderoso, sobrenatural. Desde que tenha consciência de que não tem Eu posso ler o texto? Poder místico nenhum. Posso ler o texto? Claro, deve. Tiago 5,14, né? Está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja. Quem chama? Só pode ser o doente ou a família do doente. Alguém vai chamar. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Ou seja, até para se utilizar o óleo, mesmo que seja por fim medicinal, tem que ser em nome do Senhor. Sim. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Olha, foi a oração. É a cura, a oração. Aí ele vai levantar. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu só quero aqui levantar uma situação que a gente falou em off aqui, você não ouviu. Não priva ninguém de ter uma experiência pessoal com Deus através do óleo, através do que quer que seja. Mas a gente não vai criar uma regra em cima disso. Não pode. O senhor falou, né, pastor? É importante lembrar isso. Sim. É importante deixar isso bem claro. Bem claro. Bem claro. Não se pode dizer que a igreja é obrigada, tem que participar de culto disso, porque não é o culto da unção do óleo. Não. Isso não existe. Ou não deveria existir. Tem até um Existir comentário até no existe, chat aqui. mas não deveria existir. Eu queria até trazer esse comentário para ver se realmente procede o comentário. Eu vou perguntar a vocês que está dentro desse contexto. Não óbvio, mas se usa muito unção nesse contexto, desse tipo de culto. Qual é? Não, aqui não. Ciro foi chamado de ungido, escolhido do Senhor, mas não há nas Escrituras derramamento de óleo sobre ele. Foi o que a gente falou comentou aqui. Primeira vez aqui no debate, perfeita experiência. Pode continuar comentando. Quando eu achar aqui o chat aqui, eu vou comentar. Quer falar alguma coisa, pastor Johnny? Pode continuar, pastor. Essa questão da experiência pessoal, não só da experiência pessoal, mas, por exemplo, de descrições, e eu já falei isso em outros programas, que a Bíblia cita, nós pegamos as descrições e transformamos essas descrições em prescrições, erradamente. O fato da Bíblia descrever um acontecimento, um fato, não é para que nós façamos deles prescrição, ordem. E a igreja tem torcido isso. A igreja tem pego prescrições e jogando no lixo. E fazendo da descrição ordem para a igreja viver, o que é um erro. O rapaz botou a questão da unção é uma delas. Um irmão da igreja falou que campanha é maldição. Não, eu não vou entrar nessa proposta. Nós estamos falando de unção. Porque tem o óleo da unção. Não. Nas campanhas se usam, talvez, vão ungir a pessoa tantas vezes e tal. E ele falou que isso seria maldição. Eu acho que a gente precisa de ter muita maturidade. Sim. No entendimento de que algumas pessoas, por ter o entendimento acerca das Escrituras, acabam racionalizando muito. Menosprezando algumas outras pessoas que não têm esse entendimento. Por exemplo, o caso desse irmão. Provavelmente ele é alguém que chegou, você não pode fazer uma campanha na igreja. Isso é maldição, na Bíblia está falando que é maldição. Uhum. E aí ele pega um texto isolado do seu contexto para usar como um pretexto
para o seu argumento. Para acusar, para... Isso aí. Mas a gente precisa ter maturidade nesses momentos. Sim. E sabedoria de falar com aquele que é fraco na fé, que Romanos 14 diz que nós temos que ter compreensão com isso. Então o cara não come carne, eu não vou dizer que ele é ignorante, que ele é imbecil, que... eu não vou fazer Paulo isso. falou, se os tais têm tal costume, não vamos ser contenciosos. Acabou, então eu tenho que ter compreensão. Uns guardam sábado. Eu acredito muito nisso. Naquilo que não é fundamental, nem principal nas escrituras, a gente deve ter harmonia. Sabedoria, jogo de cintura. Sim. Sabe? Eu não posso dizer para você, olha, isso tá errado, você não é, vai trazer maldição para tua vida. Eu vou citar Porque às vezes pode ter tido, você ter tido uma experiência que foi onde Deus falou com você. Te impactou, né? É. E você emocionado com aquilo, entusiasmado. A maneira de Deus tratar com alguém, ela é particular. Ela é Por particular. exemplo, Deus foi falar com um camarada e a mão dele escreveu na parede. Sim. Outro profeta chegou e falou. Mas aí vai ser regra isso? De a mão escrever? Não vai. Não. Eu ouvi o Rodrigo Silva, o teólogo Arqueólogo. Rodrigo Silva, arqueólogo, falar de algo que eu achei importante. A gente tomar cuidado com que... E aí você vai ver que o Costa não é mais o Costa que era antigamente. Então, vamos lá. Eu ouvi ele dizer o seguinte, se eu tirar da minha vida todas as coisas, vamos dizer assim, pagãs, eu vou ter que deixar de viver no mundo que a gente vive. E aí ele deu um exemplo legal. É sério isso, né? Qual é o crente reformado que não comemora aniversário? Quando foi criado o aniversário? Natal, né? Natal, embora eu não comemore. Natal. Mas tem e muito outros, crente que comemora. Tem um monte. Falei você. E aí você vai ver... Eu gosto só do feriado. Não, eu gosto do feriado. Não, e das comidas também que surgem. Muito bom. Surgem umas comidas boas. É. E aí, então, tem... E a questão do feriado, a questão do Natal, a gente precisa entender que a gente não celebra... A gente não celebra... Não sou eu, não. Celebreba. A gente não celebra a data. Sim. Não, a gente muitos crentes celebra o que aconteceu. Não. Muitos crentes celebram a data. Infelizmente. Mas a gente tem no coração o acontecimento, que foi naquela data, Não, porque foi naquela mudado. data, Católico, porque solstício e realmente tal. a data é Sim, pagã totalmente. Mas infelizmente, tem gente que aquilo que é de volta naquilo que você falou no início, pastor Costa, que não tem a informação, não tem a instrução e comemora de forma... A minha preocupação hoje, a gente já conversou sobre isso, a minha preocupação não é não ter paciência com essa gente. É a liderança deixar de ensinar. Deixar de orientar. Essa é a minha dificuldade. Eu acho que da mesma forma que a gente inverte a situação da unção e pode estar, talvez, cometendo até um pecado sabendo do que é. E a Bíblia vai dizer isso. A gente sabe e faz errado. Da mesma forma com o Natal e com outras datas, talvez a gente cairia num pecado. Tem que ensinar sem acusar, sem atacar. Esse é o cuidado. Porque tem muita gente que, por exemplo, principalmente quem é criado, que vem lá de trás, vovô, todo mundo botando árvore de Natal, fazendo essas coisas. E aí você não ensina e acusa essa pessoa de... É complicado. Então você tem, por obrigação, ensinar a sua igreja, ensinar os seus... Vem chumbo grosso aí. Vem chumbo grosso. Eu acho que ele conhece. Acho que é Caroline Aguiar, né? Caroline. Sou fã número 1 do pastor Johnny, homem segundo o coração de Deus, inteligente, sábio e lindo. Assim até eu, né? Parente, né? Beijo, assim meu amor. até eu, né? Caramba. Rapaz, que puxa saco. O irmão perguntou, eu sei que o horário está um pouquinho avançado, mas ele queria uma resposta, ele queria saber se campanha é maldição. Não, Não. para mim não. Respondido, para mim também não.
Eu ia literalmente falar que para mim não é maldição. Campanha, Deus pode atuar na fé de muita gente ali e responder. É regra. Uma experiência pessoal. É regra. E vai responder. É regra. Não. A igreja é obrigada a fazer? Não. Mas se faz... Agora, se Deus responde, sim ou não? Não, lógico que responde. Claro que muito, tem um monte de gente sendo abençoado e curado e recebendo muito. E aí a gente entra novamente na oração do doente. Sim. Porque é a fé... Não é a campanha. Não, é a oração da fé. fé Que a pessoa investe na campanha que vai trazer a resposta de Deus. Verdade. Então vamos lá. Não é a campanha propriamente dita. Lindo isso. Muito bom. Tá respondido aí, né, Arão? Marcos Arão. Arão, meu amigão do Corumbá. O Edgar, da Igreja Metodista. Não sei quem conhece Edgar. Ed botou aqui. Alguém deve... É forte demais. É forte, Brasil. Então, eu creio que ficou bem elucidado, né, pastor Costa? Eu acho que ficou bem, o programa ficou bem. Semana que vem é outro tema, já não dá mais para ser unção, porque a gente... Não dá, tem mais coisas. Esse homem fez... Tem mais coisas? Não, ele deixou muito... Demais, né? Ele foi cirúrgico, ele tem que ficar fixo aqui. Eu vou trazer só para a gente levantar essa situação, mas eu creio que deve ficar para outra semana, né? É muito importante você que está assistindo o programa, deixar um comentário no chat lá, pergunta, se inscreve no canal, compartilhe isso nos grupos de família aí, cara, quem não está vendo hoje, mas o fulano trabalha, meu esposo, final de semana ele com calma vai sentar lá e vai assistir um programa top de linha. Você que está assistindo o programa, eu vou aproveitar agora. Sim, pode falar. Além da apostila, você pode ir lá no QR Code e doar para o programa R$1, R$2, o que você quiser, para nos ajudar, porque manter um programa desse... Vai ter o superchat, Neilson? Tem um custo disso. Então, se então você talvez quiser, o Neilson R$2, R$3, fica à vontade. O Neilson está construindo o superchat no próximo programa, talvez no seu ou no outro, o pessoal pode participar ali já para poder ajudar a melhorar aqui. Não tem problema nenhum, a gente aceita. Se quiser dar R$1.000, como outras igrejas falam, a gente está precisando de que você patrocine o programa. De repente, você é empresário, tem a sua empresa aí, alguém conhece, quer fazer um comercial igual você viu no intervalo, né? E vai passar direto no banner aqui, a gente vai falar com o Neilson para passar. Mas vamos lá, voltando aqui. Para a gente fechar. Metodista do Corumbá, o rapaz botou aqui. Eu falei. Mandar um abraço para o pastor dele, Romário, né? Que ele nos assiste direto. Tem um comentário aqui, Marcos da Fernanda. Marcos Dias Fernandes. Unção com óleo, pastor Marcos. Campanhas, vigílias, nada disso é pecado quando não se tem esses temas como adoração. Isso aí. O que conta e prevalece é a fé da pessoa, que foi aquilo Exatamente. que o pastor Johnny falou com muita propriedade. E você também falou sim. sobre isso. A fé. Exatamente. Então, o que não divide, o que não torna a fé cristã herética. Sim. É porque quando ela entra em evidência, é o Espírito Santo que está impulsionando. Sim. A própria unção é que está impulsionando ela para que algo aconteça A gente vê, ó, isso é maldade. Isso é maldade do... Você falou que ia vir algo gostoso para comer, né? A pizza, né? Entendi. Chegou aí. Mas fala, pastor, você ia falar. Quando Naamã, o sírio, ele vai até Israel para ser curado da lepra, Eliseu podia liberar uma palavra sobre ele. Sim. Está curado. Mas Eliseu fez o quê? Mandou ele ir mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí ele até questiona, né? No meio dos mergulhos ali... Em Damasco não tem rios melhores? Não, no meio dos mergulhos... Cara, vai lá, são 7, não falou? Não custa nada. Não custa, que você já está dentro mesmo. Se mandasse fazer coisa pior, você não faria? Sim. Coisa mais difícil, mas uma coisa tão simples. Até porque era pagão, né? E Jesus repete essas coisas usando coisas que... Quem diria que alguém ia ficar curado com lama no... Ele não podia liberar a parada, está curado, como liberou para vários. Não, ele preferiu... Mas ele vem também quebrar, porque o camarada estava lá no tanque de Betesda.
E tinha um daqueles alpendres lá que tinha um culto pagão, que era Sim, feito e tal. ele julgava, né? O anjo descia e tal. Que Sim, não era, né? não, Porque era sim, o culto sim. pagão. Ele vem e fala assim, e aí, cara, o que está acontecendo? Poxa, ninguém me leva ali dentro e tal, a situação... Então tá, Quer junta tudo segurar? aí, ó. Você quer? Eu quero. Então, mete então. pé. Acabou. Sim, Então ele quebrava e tinha hora que ele falava assim, mas vai ter momentos que vai ser de forma que ninguém vai entender. Exatamente. Porque é Deus e ninguém questiona isso. E deixa muito claro essas passagens das Escrituras que o ser humano não pode mandar na vontade de Deus. Verdade. É a questão do monte que eu já falei. Tem ordem na Bíblia para subir monte? Não. A igreja é obrigada a subir monte? Não. Acabou. Mas se ela subir? Subiu. É a experiência de cada pessoa. Eu entro no meu quarto e tenho uma experiência com Deus. Acabou. Você talvez não. Você vai ter experiência na rua. É, o que Jesus falou ali, que a gente Concorda, tem não, que entrar pastor? no quarto, Concordo. trancar a porta, pastor Johnny. Eu vejo pelo Aí prisma é de ordem. Não, Aí então, é ordem. E eu vejo que eu posso me trancar no meu quarto aqui. Sim. Fecho e ó, acabou. Sim, sim. Mas o problema é de que, assim, eu já fui em monte e vou ainda orar. Eu vejo pelo prisma de que quando eu tô lá em cima, eu não tenho, de repente, talvez ninguém na minha campainha. Pim, bom, Uma distração. Você tem menos elementos dispersíveis no monte que dá para você se concentrar. Acabou. Seu propósito. E aí eu vou dizer que tu tá pecando porque subiu o monte? Não, isso é um erro. Agora, também não vou dizer que tu tá pecando se tu não subir. Isso é uma regra, não pode ser. Não tem olha aqui, olha aí, olha aí que aí. maravilha. Aí. Vamos lá. Ó, isso aqui é do Estúdio PEC, que você pode ligar depois e pedir. Hein? Qualquer coisa, vê aí. Bom, eu achei muito bacana isso aqui, principalmente quando você tocou agora a situação do monte, porque tem gente que realmente cria uma idolatria tremenda em cima da unção, em cima do monte. Eu ia falar acerca do lenço de Paulo, que ele utilizou ali, que não foi uma regra, mas ele utilizou devido ao momento. Olha, eu não posso ir lá agora, distante, a situação, vai passar aqui, você vai lá e leva e coloca em cima. E hoje a gente vê um monte de gente vendendo lencinho, vendendo toalhinha, vendendo isso. Isso é usurpar a fé do camarada. Isso aí. Isso aí Aí, mais uma vez, a gente pode tocar no assunto da manipulação, do abuso espiritual. Porque você, movido por uma experiência com Deus, foi o que Paulo fez. Ele sabia que não era o lenço que ia curar aquela pessoa. Sim. Mas a palavra que foi liberada. Vai, coloca o lenço, será curado. Sim. Isso manipula de forma que prejudica, né, pastor Johnny, a pessoa, né? Aí quando a gente manipula um texto desse, que é descritivo, que descreve uma ação única, exclusiva de Deus, porque você não vê em outro momento isso acontecendo. Isso aí. Entende? A gente pode matar uma pessoa assim, né, espiritualmente falando. Pode. Isso é muito complicado. Eu acho que tem muita gente que vai ter que prestar conta de Deus quando utiliza disso. A gente tem que ter cuidado para fim pessoal, né? Com os abusos que a gente comete espiritualmente. Tem um malandro também que usa isso para lado financeiro. Manipular. Para usurpar a pessoa. Porque o cara depois está ostentando... Desculpa, eu preciso dizer isso. Ostentando isso, aquilo, outro. E uma pessoa que é, sei lá, aposentada, vezes, um salário, pensionista, é obrigada a manter. Às vezes não é nem para sustentar financeiramente. Às vezes é para o poder, para satisfazer o seu ego de mandade. E você já percebeu que ninguém que tem essas atitudes começou com essas atitudes? Sim. E aí a gente volta lá novamente no caso de Saul. Saul, ele não era um rei rejeitado por Deus. Começou um ministério muito bem. Verdade. Ele era um Deus, ele era um rei escolhido por Deus. Porque ele foi o escolhido por Deus, ungido por Deus. Ele profetizou como os profetas para outorgar a autoridade que Deus lhe tinha dado. Como um rei, como alguém que estava realmente sendo colocado numa posição de autoridade. Entendi. Entendeu? E
essas pessoas, esses líderes, eles começam bem. Eles começam ouvindo a Deus. E depois desanda. E esse é o problema, parar de ouvir Deus. É isso aí. E a maior maneira de Vocês ouvir não vão Deus é na comentar? palavra. Deixa eu só ler aqui um comentário para a gente já fazer o encerramento e passar para as considerações finais, tanto o pastor Johnny Secretária, quanto o desliga pastor aí. Costa aqui. Pastor Marcos Dias Fernandes, acho que é pastor, né? Que vocês falaram aí. Ele botou aqui, no caso de Naamã, ele teve pessoas que foram bons conselheiros. A menina escrava, os próprios servos de Naamã. Senhor, se te pedisse coisas mais difíceis, Isso não aí. faria, foi o que a gente O que eu citou. citei aqui, nós E ele citamos. botou, precisamos de bons conselheiros na vida. Isso aí. Pastores da PIB de Vila de Cava, sendo usado por Deus para ensinar, que Deus continue usando esse programa de forma Amém. maravilhosa. Amém. Obrigado. Deus te abençoe, Gomes Gil. aqui, né? Deus te abençoe. Pastor, vou pedir para o senhor fazer as considerações finais aí, para a gente já passar para o encerramento. Esse tema é um tema muito importante, porque a gente precisa elucidar algumas coisas. E quanto mais pessoas tiverem esse entendimento de que trazendo luz para assuntos que às vezes são negligenciados como isso, porque às vezes a gente só reproduz e só faz aquilo sem pensar e sem argumentar e sem refletir sobre esse tema, precisa ser feito. E a gente sabe que a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Amém. A gente é investido de autoridade não porque a gente é bom, não porque a gente é melhor que alguém, mas porque Deus graciosamente derramou o seu Espírito Glória a Deus. com generosidade sobre nós. Aleluia, amém. Glória a Deus. E aí a gente precisa olhar com esse olhar sob essa perspectiva de que não é a gente, não é algo que a gente faça, mas é algo que o Senhor fez por nós. Amém. Graças a Deus. Deixe seu telefone. De repente, alguém quer levar você na igreja para poder trazer uma mensagem, para pregar. E a gente sempre deixa, né? Porque sempre tem alguém, poxa, aquele pastor abençoado, poxa, eu queria levar na minha igreja. Amém, amém. Então, deixe seu contato, de repente a pessoa quer levar você lá. 9... Opa, aí o Neilson já vai Opa. deixar na tela passando aí. Errou também, tá? Célula. Na célula, tá? É porque Os célula é um três trabalho erraram. muito Ah, eu não bacana. deixei Está impregnada passar. dentro da Eu gente. não deixei passar. O telefone é 98201 0370. Amém? Foi? Foi? É zap também? É zap também. Exato. É zap. Então, já está passando aí. Se você quiser convidar o pastor Johnny para ir na sua igreja, ministrar uma palavra, que você vai ser muito abençoado. Vocês viram aí, né? Prega pode muito, entrar hein? em contato com ele, que o homem é bom mesmo. Viu? Amém. Pastor Costa. suas Prega muito, quer considerações? dizer, ele fica muitas horas pregando. Muito e muito, né? Você me quebra também, né? Nos dois sentidos, muito e muito. É muito. É mentira, Muitos. Gente, mais uma vez, obrigado. O programa não existiria se não fossem vocês. Quero agradecer, pastor Johnny, ter aceitado o convite. Grande É prazer. nosso irmão lá na igreja, pastorzão, querido, muito querido por todos nós. E, Edilson, obrigado mais uma vez por estar mediando esse programa, que de mediador não tem mais nada, ele é também. Neilson, obrigado aí por estar nos conduzindo. Meu amor, obrigado por você ter vindo mais uma vez. E segunda-feira que vem nós voltamos. Continuo dizendo, está aí o telefone, meu telefone. Aquele que quiser me convidar para pregar, dar uma palestra na área da saúde emocional, psicanálise, fica à vontade. E segunda-feira nós estamos de volta. Se Deus quiser. Só mais um recadinho. Evanete Silvares está aqui. Ivanete. Pastor Costa, não. amei ver o pastor Johnny. Vocês são bênçãos. Botou aqui. Obrigado. Obrigado. Beijo, Deus Ivanete. abençoe sua vida. E segunda-feira a gente vai estar de volta aqui com o programa Papo de Bíblia. Valeu? Até mais. Não, mas espera aí. Sim. Se quiser ligar para o Edilson também,
Pode, porque ele tem um quarteto, ele canta num quarteto, tem que ver esse homem botei cantando. um áudio de um cara bonito aqui. Você viu o áudio que ele botou aqui do Bruno Valim? Então, ele faz parte desse quarteto. Mas o Valim não está mais com a gente já está com Sim, o mas pessoal, o quarteto está... O Valim hoje é um camarada mais difícil. Ele é mais... Tá bom? Obrigado. Deus abençoe sua vida. Até segunda. Assistiu o programa Papo de Bíblia.